Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Arte em Você, o nosso programa de arte, teatro, cultura e amor pela expressão humana. Nosso espaço, nosso encontro. E lembrando, não ame você mesmo na arte, mas a arte em você. Hoje é o dia do nosso Simpósio do Amor. E você que já está acompanhando a gente sabe como funciona. O Simpósio do Amor é aquele dia que nós abrimos as portas do Teatro do Mar para conversar, nossas conversas íntimas, e vocês participarem aqui um pouquinho com a gente. E vocês estão vendo que tem uma coisa um pouquinho diferente, né, gente? Sou eu que estou começando o programa, por que será? Tá tudo bem com o Pedro, viu? Tá tudo ótimo, tudo certo, faz parte do cronograma, porque hoje nós temos um programa especial. Hoje é um pouco diferenciado, como vocês podem perceber, porque nós evocaremos as forças das deusas. Hoje nós teremos Ártemis, Afrodite e tantas outras, porque o episódio é completamente feminino, é isso mesmo. Girl Power, galera, é isso aí! E você que já estudou aqui conosco e já fez parte do nosso núcleo fixo, sabe de quem eu vou falar agora. Já teve o prazer de estar na presença dessa força da natureza, delicadeza e sabedoria, que além de tudo, ainda é responsável pela direção de arte aqui do Teatro do Mar. É ela mesma, eu estou falando de Lorena Sender. Muito bem-vinda, Loren! Oi, obrigada, adorei esse convite. Estou adorando estar aqui. Tava morrendo de saudade já, gente. Né? E Pedro viajando, né? Pedro aquele viajando. Cafona, deixa aí. Tem que aproveitar um pouquinho. Não, tá certo. É porque o mundo tá tão corrido, né? A gente tem que dar umas paradas. E engraçado que outro dia eu tava perguntando, gente, alguém viu Abril por aí? Porque passou tão rápido. Tão rápido, né? A gente já tá quase no meio do ano. Pior que é verdade. Gente, Ano Novo foi ontem, né? Rapidinho. Então, assim, eu já tava morrendo de saudade. Aí eu fiz um monte de videozinhos, sabe? Botei nos meus stories lá. Sim. Porque eu já tava tão empolgada, né? E pegando VLT, não sei o quê, chegando aqui, né? Botei o seu do cafezinho, não sei, já te marquei, não sei nem se você viu. Mas, enfim. E assim, é um prazer estar aqui, sempre. É um lugar de aprendizado, é um lugar de troca, né? E de amor pela arte, né? É verdade. A arte em você, né? E essa coisa, adorei essa história do Girl Power. Gostou? Girl Power. Girl Power, querida. Tá pensando o quê? Gente, Não, é isso. verdade. Mulheres, E força. engraçado que tem fazer um adendo aqui, tem uma coisa, quando eu era pequena, que eu estudava na escola ainda primário, no ginásio, não, antes, no primário. Eu estudava numa escola, o Colégio Jacobina, que eles tinham 2 oficinas, né? A oficina de culinária, que era direcionada para as meninas, e a oficina de madeira, que era direcionada para os meninos. Olha só que interessante. Sim, né? Naquela época. Contexto da época. Não sou isso tão aí, velha, não. tudo Estou certo. falando só porque, né? Sim. Sou uma jovem senhora. Mas a gente teve mudanças muito recentes, né? Para essa questão de igualdade de gênero. Então, já que você falou de Girl Power. Né? Exatamente. Então, assim, eu era apaixonada pela oficina de madeira, né? Que era uma coisa meio de marcenaria. Assim. A cenógrafa já estava começando a gritar aí, né? E quando você falou isso, eu me lembrei do nosso Hefesto Vulcano, que era, né, da forja, que era o que forjava os materiais, né? E é o nosso departamento de artes visuais, né, concretas, né, de arte do lúdico, né, do teatro, os objetos de cena, toda essa coisa. E assim, a gente fez tanta coisa bacana no Teatro do Mar, né? As oficinas, gente, e os atores construindo juntos. Muito legal. Para quem não sabe, gente, aqui o trabalho com o Teatro do Mar, com os atores, é um trabalho onde o ator põe a mão na massa, tá? Não tem essa de ator, é só aquele, eu vou aprender só sobre atuação. A gente não acredita nisso aqui. O nosso processo de aprendizado, de ensinamento, é que o ator põe a mão em tudo para construir verdadeiramente e trazer vidas. Como é que você traz vida? A gente falou em outros programas atrás, né? Aqui com o Pedro e com outros participantes, sobre como é que você faz para revelar vidas, né? Se você não entender dessa complexidade toda, que é a vida humana, você vai trazer só a primeira camada. Então, gente, aqui o ator põe a mão no figurino, põe a mão no cenário, dirigido assim, por essa mulher maravilhosa que vos fala aqui. No teatro, de uma maneira geral, seja ator, seja cenógrafo, seja figurinista, seja iluminador, não dá para ser periférico. Se você está falando de teatro,
que preza pelo nome, teatro de verdade, né? Enfim, e arte é a mesma coisa, né, no geral. Então, essa participação do ator é uma coisa até que é legal enfatizar, porque pode ter muito cenógrafo que diz, não, mas não é o ator que cria o figurino. Não é bem assim. Ele contribui, assim, eu gosto muito da participação do ator quando eu estou no meio da pesquisa, quando o diretor já está me passando aquele conceito, quando a gente está discutindo, porque é um encontro de congenialidades, né? Um encontro de gênios, não gênios assim, é maravilhoso, não. É um encontro de conhecimentos, de saberes, né? Então, quando tem aquela reunião zona geral, às vezes o ator até participa, mas ele está ali no ensaio. Além do ensaio, eu gosto de perguntar o que tem esse personagem de especial. Fala uma frase mais impactante que ele fala, ou qual o gesto mais importante. Eu sempre estou querendo pesquisar, porque, para mim, para a pesquisa do figurino em si, é importante. Para mim, para o assistente também, que participa bastante, né? E para cenário é a mesma coisa, aquele objeto, né? Aquela coisa que vai entrar em cena, que vai contracenar. Né? É o personagem ali também naquele objeto, é o personagem ali também naquela roupa. É a construção do personagem completo e em conjunto, né, Lauren? Cada um com as suas especificidades, claro, com as suas sabedorias, mas um trabalho em conjunto, porque o teatro, no final das contas, é em conjunto, né? Cada um, assim, cada um tem seu saber, né? E os saberes, eles se mesclam um pouco. Claro que em alguns momentos se destaca o visual, o espaço, em alguns momentos se destaca o ator, cada um na sua praia, cada um na sua baia, cada um na sua célula, né? Depois desse conjunto de coisas, né? É óbvio, né? Eu quero que meu trabalho apareça. Claro. Eu quero que meu nome apareça. Com certeza. Foi um trabalho em conjunto, mas a assinatura desse figurino é minha. Exatamente. Desse cenário é minha, dessa direção de arte é minha. Mas teve aquela participação. Então, assim, o ator não vai criar o figurino. Não, o figurinista não vai. É a mesma coisa que eu me meter no meio da encenação. Eu só vou me meter quando dizer respeito ao espaço. Exato. Mas é importante, sim, se meter, entre aspas, né? Colaborar, né? Colaborar. Então, esse processo, a gente fez até uma oficina linda, né? Que é o Homo Faber, o homem que produz, né? O corpo como escultura de sentimentos, para projetar aquele personagem, a partir dali criar uma forma, porque, para mim, todos são esculturas no espaço. É uma escultura de emoções, né? Não, então, o meu mundo inanimado, ele tem muita vida, né? Ele é animado, na verdade, né? Ele tem ânima, tem alma. Sim. Né? Então, para os cenógrafos, né, e para os figurinistas, é um pouco a escultura, né? Porque o espaço, até o Merleau-Ponty falava isso, o espaço é anterior às suas pretensas partes, é anterior às partes que são recortadas nele, e o ator é recortado nele. O espaço, ele é anterior. A caixa cênica está ali, né? Sim. E eu falo caixa cênica como qualquer lugar. Sim. Né? Pode ser uma boate, pode ser na rua, como é o teatro de rua, pode ser em qualquer lugar. Espaço de trabalho. No próprio teatro, né? Seja os estilos, palco italiano, arena, o que for, enfim. Dentro do teatro ou fora do teatro, o teatral existe ali, né? Sim. Onde existia o cênico, né? O teatral. Então, é uma escultura. São conjuntos escultóricos que eu estou vendo ali. E, a partir daí, eu tive a ideia de fazer essa oficina, que foi muito legal, né? E depois eles criavam, um riscava na silhueta do outro. Nossa, gente, tão lindo. Foi. Se vocês olharem lá nas nossas redes, no nosso Instagram tem. No Instagram @Núcleo Teatro do Mar, gente. No nosso YouTube, eu acho que também tem. Isso. youtube.com/Teatro do Mar, que vocês estão assistindo aqui. É lindo esse trabalho. E, assim, só falando, a gente não tem a dimensão do quanto é poético esse trabalho, do quanto é profundo esse trabalho e o quanto isso é também a base da construção para o ator, para quem está se moldando como artista, ter uma experiência tão rica quanto essa, né, que você traz de anos, né, de formação sua, essa generosidade sua também em desenvolver algo pensando no coletivo, o seu trabalho em função daquela construção verdadeira do personagem, não só do trabalho
da cenografia, como se fossem coisas isoladas. São isoladas, me encomendaram um projeto. Eu vou lá, faço o projeto e vou embora. Não é assim. Exatamente. Não é um escritório de, sabe, advocacia. Exato, não é burocrático. Não é isso. Não é a planilha do Excel, pronto, fui lá e fiz, acabou. Não é mecânico, né? Não menosprezando, porque Claro. a gente até precisa desses mecânicos e muito. Temos, né, gente? Precisamos. E precisamos. E às vezes até mesmo nós mesmos fazemos. Exatamente. Isso aí, hoje em dia, é condição sine qua non, né? Mas assim, não é aquela coisa de fui lá, fiz, não sei o quê. Não, você tem que se envolver, você se envolve. Você tem um distanciamento, porque você está sempre na sua posição de profissional. Né? Você está sempre naquela posição de como que eu vou servir a esse espetáculo, a essa questão, a esse tema, a essa emoção, a essa mensagem, né? A essa arte que vai chegar a alguém. Né? Sim. Então, através da roupa, né, de criar possibilidades dramáticas para o ator, de criar desdobramentos para o diretor. Tem um bolso, ele pode tirar uma coisa do bolso, tem uma coisa que tem uma saia que faz assim, que tem um movimento secundário que vai ajudar naquele momento dramático. Assim, são detalhes pequenos, mas que são infinitos. Né? Feigelstrauer, né, que eu adoro falar, eu sou a mulher das coaches, né? Sim. No campo dos infinitos, nem sempre a parte é menor que o todo. Olha aí, gente. Né? Então, assim, quando você está falando de teatro, você está falando de infinito, você está falando de 1000 possibilidades e 1000 cabeças pensantes que estão te assistindo. E o quanto isso a plateia está ali. Realmente traz riqueza e camadas, né? A gente sempre fala das camadas, de trazer profundidade para as coisas. E você falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui, Lori. Você deu o exemplo do bolso no figurino. Gente, para quem nunca fez teatro, ou para quem está começando a fazer teatro, quem faz teatro, vocês vão se identificar com o que eu vou falar. Quantas vezes a gente está construindo um personagem, naquela semana que a gente tem de adaptação do figurino, e você vai ensaiar com o figurino, você descobre outros trejeitos do corpo desse personagem que aparece por causa daquele bolso. A partir do figurino. A partir do figurino. Exato. Por isso que, que o figurino, cenografia, eles são aparentemente secundários, porque teatro é ator. Ok. Sim. Né? Texto é ator. Autor, ator. Mas quando você fala de congenialidades, quando você fala do espaço, né, que anterior às partes são recortadas nele, quando você recorta num detalhe, num momento de cena, um movimento, o figurino ele cria meios de ação. Sim. Então, às vezes, o diretor até pensou num conceito X, não vou precisar disso, não vou, né? Não vai precisar desse detalhe. Não, para que essa flor? Não quer dizer nada, que às vezes é uma flor que não vai ser mexida, não vai ter ação, mas ela tem um movimento intrínseco ali, um sentimento, ela quer dizer alguma coisa. Tudo em teatro vai querer dizer alguma coisa. Exato. Se não estiver dizendo nada, melhor não ter. Nada é periférico. Lógico. Não é modinha, entende? Então, assim, tudo faz sentido. Tudo deve fazer sentido. Então, quando você fala que esses elementos, props, né, que são os elementos todos de cena, os objetos, o detalhe do figurino e tal, os adereços, eles são meios de ação. Sim. E quando o diretor vê que você leva um negócio, e que bom quando você consegue, quando o diretor é maleável, aberto, que você consegue falar com ele, cara, eu acho que isso aqui, nesse momento que ele fala tal coisa, isso vai dar uma levantada no personagem, que ninguém vai se sobrepor a ninguém, simplesmente ele vai crescer. Isso vai ajudar o personagem a crescer, o seu trabalho vai aparecer, o trabalho do outro vai aparecer, né? E vai trazer riqueza, profundidade para aquela vida que o ator está dando, né, cara? Claro, porque o teatro tem essa função, né, coletiva e da empatia sempre. Tem muitas cabeças na plateia diferentes. Isso é muito rico. É um mosaico de sentimentos, de pensamentos. Então, você tem que estar muito focado, muito disposto. E é muito importante que mensagem você vai levar para essa plateia. Sim. Seja comédia, seja tragédia, seja o que for, qual gênero for. Comunicação. Né? O que você vai comunicar? Como que você vai... Cuidado, sabe? É muito importante. Como eu sou apaixonada por teatro, que é a minha segunda casa, né? Eu faço umas coisas por aí, de visual, design, outras coisas. Eu tenho uma marca de moda, Lorde Barcino, de moda slow. Maravilhosa, né? hein, gente? Que é buscando um caminho da sustentabilidade, né? Enfim, mas o teatro é minha paixão. Inclusive, a partir
da questão do figurino que eu levo para a moda. Porque assim, eu gosto sempre de trabalhar. A Fernanda é minha modelo, por exemplo. Tá, querida. Eu sempre gosto de trabalhar com modelos que são atrizes, não menosprezando as outras, porque elas também são profissionais e tem cada modelo que é só modelo que é sensacional. Mas eu busco sempre, porque o cênico é a minha praia, meu caminho. Né? Acho que isso vem da minha mãe, que sempre teve uma coisa irônica, dramática, humana, né? Humana. E a forma como você se comunica artisticamente. A artista Lorena precisa e se comunica dessa forma. E você tem uma imagem, né? Para quem está me ouvindo, que é cenógrafo, que é figurinista, quer ser, né? Que é diretor de arte, você tem a sua imagem que você tem que zelar também. Como é que você se comporta diante disso? Qual é a sua postura diante disso? É muito importante, inclusive, para você qual a mensagem que você está levando anterior à mensagem que o texto, o diretor, quando você chega, né? Quem é essa pessoa? Né? Qual a respeitabilidade que eu tenho que ter por ela? Então, vamos estudar direitinho, fazer a coisa, o dever de casa, né? Exato. E, Lorena, deixa eu te fazer uma pergunta. Para quem está aqui assistindo a gente, ouvindo a gente também, né, pelos players de áudio do podcast, explica um pouquinho, para quem não tem conhecimento, o que é uma direção de arte, porque tem a direção artística, né, dos atores, que o Pedro tem essa função aqui. O que é a direção de arte, para quem está ouvindo, vendo a gente e não sabe do que se trata? A direção de arte ela é muito importante, ela é mais focada no cinema, ela vem do cinema, né? A direção de arte é basicamente locações, cenografia, espaços, cores, texturas. É um conjunto, um casamento com o diretor de fotografia, que é luz, né? Sim. E direção geral. Mas ela tem sido muito solicitada no teatro, de uns tempos para cá. Porque, assim, existe uma função, né? Aí são as funções. É importante a gente saber até para quando a gente for se dirigir. Porque tem gente que está começando agora e fala assim, não, mas por que fulano está se metendo? Não, gente, eu sou o produtor, né? O produtor está ali cuidando dessa equipe, vendo se está tudo bem, providenciando coisas, vendo se o dinheiro chegou, aquelas coisas, né? Não tem, tira dali, bota aqui, organização. Organizar. Fulano já chegou, não sei o quê, né? Então, mas o diretor, ele organiza assim, ele vai ver lá, olha, cenógrafo, figurinista, iluminador, né? Todo o pessoal que é a ficha técnica, né? Que o pessoal chama de técnica, né? Técnica é o técnico, né? Que é os operadores, né? Que estão lá no teatro. A ficha técnica é todo mundo, né? Na verdade, tem uma confusão com isso aí. Eu acho engraçado, mas ok, né? Sim. Até porque ninguém nasce sabendo tudo também, né, gente? Tekné, em grego, quer dizer arte de fazer algo. Então, tá ótimo. Então, eu sou técnica também. Não, vamos lá. Voltando, o cenógrafo tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Muito grande. Tem que saber fazer as plantas, ele tem que saber ler uma planta, as dimensões, cálculo. O figurinista é a mesma coisa. A planta da roupa é a modelagem. Se ele não estiver ali com a costureira, né, sabendo o que vai pedir, né, então... Como é que você faz uma roupa que é específica para o teatro, que é diferente da roupa que vai para passarela? Isso aí. Como o ator se movimenta diferente. É assunto para horas, apesar de que a gente tem uns desfiles bem espetacularizados, que eu estou gostando muito. Porque sempre a dramaticidade, a emoção, ela invade, então, as pessoas, até na questão da moda. Mas é uma coisa importante a gente falar também, né? Mas o assunto que eu estava falando, antes de falar dessa questão técnica do cenógrafo, é que o diretor de arte é muito parecido com o produtor no teatro, com o produtor, só que ele vai organizar as equipes também, cenografia, figurino, adereço, maquiagem, né? Luz. Ele vai fazer ver se esse conjunto está harmônico. Ver se está se comunicando uma coisa com a outra, não está cada coisa num lugar. Porque assim, antes de qualquer coisa, você tem um conceito. Sim. Então, o diretor de arte em cinema, ele tem lá as pranchas conceituais, ele tem aquelas colagens, né? Ele tem as cores, tem as luzes, tem todos os elementos no geral, que a direção de arte é o geralzão artístico da coisa, né? Ele tem todo esse conjunto de emoções, sentimentos, né? Razões, enfim, né?
que ele apresenta nessa reunião, mas ele tem os outros. Aí ele tem o cenógrafo, o figurinista, não sei o quê, que muitas vezes o cenógrafo é bem o diretor de arte, né? Que ele cuida muito do espaço como um todo. Mas o figurinista tem momentos de direção de arte também, quando ele faz aquela história que eu falei, de conduzir um pouco a cena a partir de uma movimentação que ele propõe, que vem da roupa, né? Ah, mas isso aqui tá... Ah, essas cores que a gente combinou, tá? Essa coisa que a gente... E vai também estar aberto para sugestões. Às vezes tem alguém da equipe que não concorda com determinada coisa, ou leu alguma coisa no texto. Então, ele está sendo solicitado para criar um conjunto de obra visual que chegue à compreensão. Não é vaidade. Claro é aquela não. coisa... Eu estou servindo. Teatro é servir ao outro, sempre. Então, a plateia tem que entender o que está acontecendo. Exatamente. Porque Então, muitas vezes uma mudança de cor, né? Esquecem que você está fazendo teatro para quem está assistindo. Não, e por que né? que e às a vezes... arte em você, não você na arte. Exato. E por que claro, por que às vezes um espetáculo que você está assistindo te dispersa? Às vezes é ruim mesmo. A gente não pode julgar, né? Às vezes é uma tentativa, às vezes é um grupo que está começando. A gente tem que apoiar sempre. Claro. Né? É sempre a álibi já é a arte... Ai, meu Deus, a álibi. Não. A arte já é um álibi por si só. Entende? A tentativa de fazer. Vamos fazer, né? Vamos produzir. Então, assim, às vezes você está no espetáculo e te dispersa. Às vezes é aquilo. Porque é ruim mesmo, porque não deu certo, porque tem poucos recursos. Mas muitas das vezes, quando o espetáculo é bom, tem atores bons, ele não está comunicando através desses elementos visuais, com clareza, porque você acaba se envolvendo. O cérebro das pessoas está ligado. Então, aquela mudança de cor, personagens do fundo, que são mais secundários, têm uma cor mais uníssona, mais lavada, seja escura, seja clara. O personagem principal ele está em primeiro plano, ele vai ter um destaque de cor, e essa paleta vai seguir ele para sempre, a não ser que haja uma mudança na história. Ali, na história. Olha a complexidade dele. Que é. E por que é complexo? Porque é completo. Claro. Porque é humano. Exato. Por isso é complexo, né? E o humano é completo, né? O humano é completo, é incompleto, é complexo por isso. Complexo demais. Né? É um mosaico de sentimentos. Então, ele tem que estar sempre ligado nisso. E uma coisa que eu sempre venho refletindo ao longo dos anos, com a experiência e tal, para nós do teatro, assim, que privilégio, né? Poder ter contato, assim, com Shakespeare. Nossa. Né? Ler um Dom Quixote. Sim. Entendeu? Porque, assim, escutar uma música importante, sabe? Ter essa... entender as metáforas, que é o que você chega na compreensão. A gente usa muita metáfora, né? Não, mas qual é o conceito? Não, mas isso vai atravessar uma outra... Né? É uma ponte, quer dizer, tudo é figura de linguagem, né? Tudo é figurado. Então, isso te dá uma abertura, uma cultura geral, universal. Muito forte. Né? Não só dos textos, mas a maneira com que a gente vai se comunicando. Né? Isso abre muito a nossa compreensão de mundo. E isso faz com que a gente seja mais empático e entenda. Completamente. Porque a gente tem vários textos de várias situações de vidas. E, além disso, tem uma questão também que nós artistas, né, somos múltiplos e diferentes, individualmente. Fernanda é diferente da Lorena, que é diferente do Pedro, que é diferente da Renata, que é diferente do André, que é diferente. Então, assim, a gente também tem o privilégio de conviver com experiências múltiplas e vivências múltiplas. Isso também traz uma empatia muito grande para o teatro, né? Nesse encontro das diferenças que se complementam, né? Porque você acaba se envolvendo, você é um profissional, você está ali, tem um distanciamento, você se envolve com a história um pouco, você se envolve com cada personagem profissionalmente. Sim. Né? Até porque tem horas que eu estou fazendo 3, 4 trabalhos. Né?
Então, que bom, né? Papai do Céu tem sido muito generoso Amém. comigo, mesmo depois da pandemia, né? Que a gente perdeu um pouco o gás, né? E agora a gente voltou. Graças a Deus. O teatro é apaixonante por isso. Ele tem uma capacidade de Resiliência, né? de resiliência. Absurda. Se não for assim, a gente não vive, né? Menina, Não tem como. nós fomos os primeiros as portas fecharem. Porque E os últimos a aglomeração, a gente voltarem, adora né? um abraço, a gente adora aglomerar, a gente Teatro adora a físico, plateia. então, né, gente? Pô, Tem nem como. teatro físico, então, não Nossa. tem nem como, né? Falando em teatro do mar, né? Enfim. Então, assim, é o privilégio, né? Eu não vou dizer de poucos, até porque a gente que trabalha, que está dentro, né, do grupo do teatro, a gente tem esse privilégio de ler um texto. Mas quem vai ao teatro também. Porque ele está ali lendo com a gente, ele está vendo, né? Com certeza. Né? Então, assim, mas existe pouca informação sobre o que também é gratuito para a gente menos favorecida, que precisa de conhecimento. O teatro não ficar só entendeu? elitizado para pessoas que possam ter acesso, né? Por isso é tão A importante gente precisa nessas dar leis de incentivo incentivo, para você ter claro, públicos específicos para as pessoas terem acesso, né? Isso é sine qua non, porque assim, mas aquilo ali, aquela pessoa ali, nem sabe quem é Shakespeare, deixa pra lá. Não. Ele precisa do acesso. Exatamente. Aos poucos, ou seja lá o que for. Mas, sabe, tantos museus gratuitos, tantas coisas que tem. Atividades em praças públicas hoje está também. tendo uma coisa em Santa Teresa, tinha uma né? Flisp, né? Feira do Livro de Santa Teresa, enfim. Exato. É muito legal. E, assim, tem uma galera de comunidade lá de perto que pode ir lá. Exato. Entendeu? E respirar, conhecer gente nova, estar num ambiente artístico, que é sempre um ambiente divertido, colorido, Aberto, diverso, acolhedor, né? Não é aquela coisa de... Exato. E eu fico Isso é pensando assim importante. também... Essas pessoas precisam do quanto entender. é importante esse trabalho que a gente realiza, né, de abrir as portas, abrir oportunidade, né? A gente faz muito isso aqui no Teatro do Mar. A gente abre as portas para as pessoas chegarem, Claro. quem tiver interesse. Porque muitas vezes na nossa sociedade também eu percebo que o teatro ele vem de um lugar muito elitizado e ele está se desconstruindo, graças a Deus, com o tempo, para a população poder acessar. Porque muitas vezes você entra num espaço em que você não se sente acolhido, né? A pessoa, às vezes, nunca foi no teatro na vida, tem uma primeira experiência, por isso que é tão importante para a gente, enquanto artista, enquanto fazedores de cultura, seja da produção, seja... Não importa, quem vai receber esse público tem que estar aberto e fazer com que essa experiência seja o todo. Tem que receber de fato. Exatamente. No sentido maior da palavra. Exatamente. Senão a pessoa pode sair. Eu recebo aqui. Você é importante aqui. Você pertence a esse espaço. Esse espaço pode ser seu. É seu também, Também. exato. Qual sistema está sendo feito? Quer dizer, claro, a gente retomou um Ministério da Cultura depois de ter uma Secretaria de Cultura antes que era menor. Nem estou querendo discutir política aqui, não é lugar para isso esse momento. Mas que bom, graças a Deus, a gente retomou a importância que a cultura tem que ter. Sabe? É besteira, isso aí não é funcional na minha vida. Poxa, a gente ia pirar durante a pandemia se não tivesse alguma coisa. E muita gente pirou mesmo. Pirou mesmo. Pirou, perdeu o dente, ficou com bruxismo, travou. Entrou em depressão, vários depressão. problemas. Eu tive uma coisa, quase um princípio de depressão. Tive uma ansiedade, uma coisa, tipo assim. Pra gente foi muito terrível. Comecei a fazer máscara. Lembra? Vocês compraram de mim? Tentei fazer uma coisa mais artística. Eu e a Dione, né? Outra diretora de arte. Então, assim, foi uma loucura tudo isso. Então, a gente precisa agora rever para essas pessoas menos favorecidas, né? Já estou fazendo um pedido aqui para Margarete Menezes. Margarete, por favor, você está ouvindo? Marga, com querida. Certeza, querida. Vamos. Vai chegar até você esse programa, Marga. Vai chegar. Amada. Não, porque assim, é óbvio que ela deve estar pensando nessa questão. Com porque certeza. ela tem essa humanidade, ela tem a cor da humanidade, porque acho que a gente tem que falar nisso também, nessa questão. Ela tem... né, toda essa, eu ia falar raça, mas não é a raça negra, né? Tem a raça da pujança, a força da mulher, né?
da mulher negra, da mulher, enfim. Artista. Né? Artista, cantora, né? E ela sabe por dentro, né, a coisa como é. Então, esse sistema precisa ser revisto. Mas aí é por uma secretaria, uma coisa menor e tal, em cada município. Como é que vai fazer? Como que a gente vai pegar essas pessoas? Tem uma situação qualquer que tem um ônibus de uma empresa que faz, né, uma combinação. Sim. Aí. Vamos, você dá o ônibus, você dá o lanche. Vamos pegar aquela galera que está ali à toa, aquela galera de rua, que de repente tem gente que nem quer ir, que resiste, que tem medo. Tem medo. A gente também fica receoso. Sim. Quando a gente está perto dessas pessoas. Então, a gente tem que dar uma aproximada para elas poderem entender, melhorar um pouco essa vida. Entende? Trazer esperança, parece uma né? coisa assim utópica que a Lorena está falando. Eu sou meio utópica mesmo, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Gente, tô alguém com tem que os deuses aqui, sabe? Eu tô falando. Alguém tem que ser. Imagina o que seria da vida se não existissem pessoas, não existissem artistas, pessoas que são utópicos, gente, que acreditam que é possível, gente. Ia ser tudo muito duro. E nada ia se transformar, né? Porque a gente precisa dessas mentes que são consideradas... Ali, acho que... Sabe? O Dom Quixote. Isso, a gente Cervantes. A gente precisa dessas mentes para acreditar que é possível. Eu acho que isso tudo é respeito, sabe? Respeito com o outro. Você merece, você pode. Você pode. Né? Não tem alcance. Não importa, ele vai alcançar. Vai ser um dia divertido ou não vai? O teatro de rua, que o Amir faz, por exemplo, Haddad, é legal por isso. Ele pega aqui, dali, ele dá esse acesso, mas ele vai para a rua. Agora, como que a gente, por exemplo... Traz as pessoas para esse espaço também. O Teatro do Mar poderia fazer isso? Que a gente anda pensando nessas coisas. Exatamente. A gente se reúne bastante para discutir isso. Né? Como que a gente pode... propiciar esse espaço, né? Falar com a secretaria, falar com não sei quem. Vamos dar acesso, vamos levar, vamos para outros teatros. Estamos fazendo aqui visita. o Arte em Você, estamos aqui, né? Propiciando essas conversas, para as pessoas pensarem. Para que acesso que eles têm. Né? Exato. É legal, é necessário. Isso vai abrir, isso vai mudar a qualidade de vida, de sentimento. E tem muitas pessoas assim que são muito duras, porque a vida foi muito cruel com elas. A gente tem que pensar que é um privilégio muito grande nosso, como artista, trabalhar com arte, né? Não é uma vida fácil, todo mundo sabe, principalmente no Brasil, porque essa questão da valorização está sempre em pauta. Valoriza, não valoriza, essa coisa toda que é uma discussão extensa que todo mundo, a sociedade inteira sabe disso, extensa. Né? Mas... A gente está agora discutindo um campo bem social, né? Total. A gente fugiu um pouco do teatro, mas não fugiu, porque teatro e social... Tá junto. O tempo todo. Porque é comunicação, né? Como a gente comunica, como a gente acessa as pessoas, né? Como a gente consegue transformar. Humberto Eco dizia, né, uma coisa dessa comunicação na obra aberta, né? Que é um livro que ele escreveu maravilhoso. Ele não era estruturalista, mas ele era um pensador de estruturas. Então, ele tinha uma coisa de razão muito forte. Um acadêmico, escritor. Nome da Rosa, né, gente? É uma pérola. Aquilo como se diz na Espanha, é precioso, maravilhoso, né? Estupendo. É uma obra maravilhosa, né? Então, assim... ele falava, qualquer obra de arte, embora não se entregue materialmente inacabada, exige uma resposta livre e inventiva, porque o intérprete não pode criar sem um ato de congenialidade com o autor. Ele não pode reinventar, porque o teatro é sempre reinvenção. Sim. Né? Você pode ter... eu não sei como a Ariane Minuschini faz, né? A partir de situações emocionais, criar cenas. Sim. É diferente, né? Aí você tem que meio que ir descobrindo. É uma coisa que vai sendo construída um pouco no espaço, para depois você, então, definir o que vai ser feito. Mas outra coisa é você já tem um texto... mas Lorena, é limitado. Uma vez uma aluna me falou, é limitado, você está submetido... tanto ao diretor quanto ao texto, é uma coisa dura. Não é. Não é. Você pode fazer um figurino todo de fita métrica, você pode fazer... Vai depender do conceito. Então, é isso que o Humberto Eco quer dizer, que a obra é sempre aberta. Sim. Você sempre pode reinventar. E todos nós somos intérpretes. Exatamente. A o gente ator tem que é um intérprete, no melhor sentido da palavra, né?
O cenógrafo também, o figurinista também. Ele está interpretando aquele personagem através daquele objeto, né? É como uma cantora, um cantor, né? Ah, mas ela é intérprete. Ela não... Imagina, Elis Regina. Imagina. Ninguém cantava como ela, a E música não do canta outro, ainda. nem o próprio outro que criou a música. Exato. Entende? É isso, sabe? Então, assim, é se reinventar-se. Já faz parte da nossa vida, né? Já falando em reinventar. Mas, então, como que você vai comunicar com aquele objeto? E o ator, ele tem um apego. Você, como atriz, deve saber. Eu Sim. vejo coisas, eu fico até rindo. Assim, de nervoso, porque, poxa, você fez aquele material todo bonitinho. Aí, de repente, você até... Ai, eu tô apaixonada por essa peça, por esses atores. Eu vou fazer uma caixinha. Aí você fica... Ai, vou botar uma linha aqui, uma agulha, não sei o quê. Porque teatro já não tem mais tanto camareiro. Então, ninguém passa roupa. Aí você tem que ir lá, tem que chegar 5 horas antes, tem que passar tudo, deixar tudo organizado. Né? Na cena 1, você vai usar isso. Aí, nome de todo mundo na fita crepe. Aí, é uma loucura, mas eu adoro um camarim. Maravilhoso. Um papo de camarim. É aquela loucura que a gente ama. Não, e o camarim é aquela coisa, as comidinhas são sempre ótimas, Sim. né? Nossa, eu adoro. Então, você está ali organizando, vou fazer uma caixinha, não sei o quê. Aí você deixa ali, né, as coisas, eles mesmo, né, olha, gente, vocês têm que preservar o material de vocês. Mas a questão não é essa, a gente vai chegar lá, da preservação. A questão é que sumiu o trapinho que ele usa na cena que ele está na estante limpando o livro. É um detalhe que parece uma bobagem. Mas não é. O ator se apega porque tem que ser... Não, mas era aquele, amarelo, que tinha um bordado assim. Não, mas esse aqui é igual, só cor diferente. Não, mas eu não consigo. Eles têm uma coisa, eles se apegam. Isso é gostoso de ver, porque eles têm um amor... Porque, além dessa questão do amor, é aquilo que a gente estava falando no início da nossa conversa. Uma questão de construção, né? Que foi sendo feita. É uma construção física que leva a uma construção estética, que é maior. Quando a gente fala em estética, a gente está abarcando a questão emotiva, a questão toda maior, né? É que nem falar de Picasso. Picasso era um artista, mas também era um esteta, né? Que ele falava de todo um contexto, né? O cara era foda. Então, desculpa o palavrão. Não, pode falar, não tem problema. Ele era... Não tem outra palavra para substituir o nome desse... foda mesmo, a qualidade desse homem, né? Que era... Estupendo, incrível. Maravilhoso. Maravilhoso. Como é que se fala? Maravilhoso. 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 Maravilhoso é mais o argentino que fala, né? Sim. O portenho, né? O Gente, uruguaio. vocês estão vendo isso aqui? Morei em Barcelona há Estão 10 vendo anos. isso aqui? Essa maravilhosidade que é a Lorena Sender. Olha isso, esses detalhes da... Olha, é demais. É incrível. Mas, né? Só o sinal já, né? Já todo mundo já entende. Ralei. Mas aprendi e foi ótimo. Mas então, eles têm esse apego ao objeto. E você vai conhecer. Por exemplo, eu estou trabalhando numa produção agora, né? Pássaro que Voa. Então, assim, agora nem sei quando vai estrear. A gente está assim meio... Quando que, né? Um projeto lá do Sesc. Então, assim, tem uma atriz, né? Que... A Michele, que ela quer botar várias coisas em cena, ela é apaixonada, você vê que ela tem uma coisa... Não abarroca... Aí eu fico, não abarroca tanto, mas menos é mais, aí nesse caso. Sim. Né? Aí quando você vai ver o contexto todo, você vê que ela tem razão em algumas coisas. Não, aquilo ali realmente tem que entrar, porque vai ficar divertido. Porque às vezes, quando você trabalha com um espetáculo que é muito barroco, no sentido de ter muitos elementos, acaba ficando engraçado. É uma coisa que é para ser dramática, que é para ser mais pesada, acaba ficando... Aí não é o tom. Mas quando você está fazendo uma comédia ou uma cena que tem um toquezinho assim e tal, é legal. Você dá aquela... É só um toque, né, que eu estou falando aqui, mas tudo é muito complexo, depende do contexto e tal. Mas é isso, então, ela fica, não, mas eu adoro, porque assim, é muito sedutor trabalhar com o espaço. Então, verdade. todo mundo quer meter o pitaco. Quer meter o bedelho, quer dar pitaco. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, né, gente? Eu não gostei daquele negócio. Aí eu falo, não é questão de não gostar. Tem Houve uma sentido reunião, o diretor decidiu isso. Agora, tá cômodo para você em cena? Como é que tá esse sapato? Cuidado para não escorregar. Vai no sapateiro, bota aquela borrachinha canelada que todo o ator tem que botar. Entendeu? O palco escorrega, já foi recém-encerado.
detalhes que só a vivência, não tem escola que te ensine. Eu estudei na Escola de Belas Artes, fiz indumentária e cenografia, mas tem coisas que só a vivência, né? Exato. O quanto é importante a gente respeitar o espaço do outro, né, gente? A gente fala que o teatro é coletivo, mas ele não é invasivo, não deveria ser invasivo. Um trabalho coletivo significa que você pode ir até um lugar e dali o outro vai continuar. Tem e um dali limite. o outro vai continuar. E, né, então, até para você, atores, né, a gente recebe muitos estudantes, pessoas que estão iniciando e às vezes não tem o traquejo social do profissionalismo ali no dia a dia, que isso não é ensinado nas escolas, né? Mas aí tem que ter uma paciência, né? Tem que ter um pouco de paciência nesse caso específico, que as pessoas não têm essa experiência. Não, aí você vai dar uma explicada. E assim. você vai aprendendo. Agora, quando já tem um conhecimento, uma vivência né, dessa equipe, mas eu... Não, mas esse é o conceito. Por isso que é bom trabalhar com diretores que falam o conceito é mais ou menos assim. Isso. Vamos pesquisar, olha, eu vi. Aí eu fico assim, manda tudo que você puder me mandar de referência. Tem gente, eu gosto de criar sozinho. Gente, existe uma criação solitária, sim, né? Mas existe uma criação coletiva. Está na cara, né? Que você está ali. Claro que depois você vai para casa e você fica. Mas... que o diretor queria dizer com aquilo? Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Aquele pintor... Nossa, eu vi uma cena que ele fez hoje que era igualzinho àquele quadro do pintor. Pintores são nossos guias total, até para os diretores. Muitos filmes foram... Quadros, cenas foram feitas a partir de pinturas. A gente tem paleta de cores. Um pequeno Reels, eu acho, no nosso Instagram, que o Pedro fala sobre isso e mostra, assim... até as referências. Tem um vídeo muito lindo que tem daquele filme do Leonardo DiCaprio do... Aviador? A Ilha do Medo. A Ilha do Medo. Que ele tá com a mulher assim, e ela tem uma doença mental, e ele tá assim abraçado com ela, e é exatamente o quadro do beijo, assim. Exatamente, ela tá com o vestido amarelinho, os tons. O tom. Perfeito, então, lindo. Eu acho que assim, não é cópia, inspirações, né? Inspiração... homenagem. Eu acho que é tudo isso, sabe? Vale a pena pesquisar e saber, depois nos bastidores, como é que foi feito isso, como é que é interessante. Você tem que ser muito curioso sempre, Sim. né? Sempre. A gente falou na semana passada sobre a curiosidade, inclusive. Como é que a gente se mantém curioso. A gente dividiu o programa em... O Simpósio do Amor, que teve o último, né? Semana passada, não. O último Simpósio do Amor, a gente teve que dividir em 2 partes, porque foram tantas coisas, a gente tem tanta coisa para falar, tanta coisa para conversar. A gente acabou dividindo em 2 partes, e uma das coisas que a gente comentou lá foi exatamente sobre como o ator... quais as ferramentas que ele utiliza, o ator ou o artista, nesse caso, né? No geral... curioso. Quanto a curiosidade ela é importante para a sua construção. Se você fica assim, né? Até comentei com o Pedro, falei, tem muita gente que vai dizer assim, mas eu não sou curioso, eu não nasci curioso. Meu amor, se você não nasceu curioso, vamos ver outras ferramentas para você manter a sua curiosidade ativa. Eu que adoro as frases, tem umas frases assim, quando a gente é pequeno, que a gente escuta da pessoa velha, mais velha, Sim. né? A curiosidade é o alicerce da inteligência. Olha. Não sei se da inteligência, mas do desenvolvimento humano. Né? Sim. Por quê? Você vai ver ali, por que usou aquela cor? Porque tem uma emoção. Mas aí é que esse pintor, como é que ele fez esse... Porque assim, como é que ele fez esse quadro? Por que ele colocou ali? Por que aquele contexto? Porque ele quis assim, ou porque ele teve uma mulher que era parecida com ela, é porque o amarelo representa o sol, ou não sei o quê, ou então o cair da tarde na casa dele, sabe? Tudo muito rico, né? Então, assim, quando você está num processo de criação, no meio de uma pesquisa, que já é uma coisa até algo individual, depois de reuniões e conceitos estabelecidos e tal, você fica assim, mas eu vou dar uma pesquisada nesse autor. Eu não estou entendendo muito isso. Aí você pesquisa outras obras, aí você fala, esse autor tem mania de fazer isso. Isso é importante para ele. Vou conversar isso com o diretor. Isso pode entrar em cena. Então, esse detalhe, sabe? Você vai amarrando o espetáculo de uma maneira X. E vai construindo ali. E você vai ganhando espaço ali de compreensão com as pessoas. Aí, se o trabalho está bem feito, bem conceituado, bem plasmado, né? E aí,
Não tem que ninguém contestar. Não tem como. Mas é importante. Se alguém contestar, você vai lá e explica. Ou então você... tudo bem. Realmente você tem razão. Então, essa história de vamos botar isso, vamos botar aquilo. Não. Mas, às vezes, a pessoa tem razão. Você não pode julgar as coisas antes de examinar. Não é se restringir e bloquear. Tipo assim, não, esse trabalho é meu, é isso, acabou. Esse trabalho é seu, é isso, acabou. Não, é a gente ter o bom senso das relações. Entender, poxa, eu fiz essa proposta aqui porque eu tenho esse movimento. Deixa eu ouvir o que a pessoa tá falando, beleza. Faz sentido ou não, a última palavra vai ser sua. Ou vai ser do diretor, não vai ser do ator, no caso. Né? O ator não tem que ter essa... A não ser que seja assim, gente, isso aqui tá machucando meu pé, tá cortando meu dedo... Tá me sangrando, vamos adaptar. Beleza. Sim, tem uma parte do ator que ele, né, no meu ponto de vista, né, de vê-lo como uma escultura de emoções, né, tem uma parte do ator que às vezes argumenta de uma maneira interessante. Mas esse personagem, ele fala aquela coisa, então vamos pensar. Por isso que, antes de fazer aquelas oficinas que a gente fazia, eu sempre perguntava, o que você viu nesse personagem? O que você acha? Qual a frase que te impactou mais? Perguntas assim, até bobas, entre aspas, mas que me davam respaldo para pesquisar melhor, para direcionar mais a pesquisa, porque é tudo muito complexo e você fica muito perdido. Sim. Você tem que dar uma direção. E tudo isso que você está trazendo, essa riqueza de detalhes, né, que as pessoas, quando vão assistir uma peça, não fazem ideia. Os leigos, né, quem não até pessoas que conhecem um pouco, não fazem ideia do processo que é e tal. E as pessoas podem pensar... mas é bobagem. Isso daí é coisa de quem é apaixonado, né? Quem não conhece. E aí você pensa assim, você vai coisa ver... de profissional. Exato. Você vai ver o resultado final Simples disso? assim. Você vai ver o resultado final disso? E você vai ver o resultado de quem não tá ligando pra nada disso. É nítido. É público notório. A plateia, ela consegue submergir, né? Mergulhar com muito mais intensidade do que uma coisa que é superficial. Que vai ser uma luz fria, ou sei lá o quê, que não faz sentido, não tem conexão nenhuma. A pessoa fala assim, nossa, essa peça é ruim, não sabe nem o porquê. Gente, faz parte do processo de trabalho, puxando a sardinha para o meu lado. Não ia a todos os ensaios, mas ia 3, 2, 4... conversar, entender. Claro, as reuniões, você tem que ir, porque tem que ir. Mas tem gente que vai à reunião, não vai ler o texto ali, marca. Tem as didascálias, que é um nome que eu adoro, que é as indicações cênicas, né? Que às vezes o diretor vai abolir aquilo e não vai botar o sofá, vai ter um banco, sim, né? vai ter mudar. Outra coisa, né? As indicações do espaço é assim, tem autores que são bastante descritivos, né? Quase que literários. Às vezes o próprio autor vai querer dirigir o negócio ali. Mas se você... Aí você tá lendo, aí você prepara tudo, né? Vou começar a botar um monte de coisa. Aí você chega no ensaio, o diretor fala assim, não, mas eu não quero nada disso. Entendeu? Aí você teve um trabalhão danado, quer dizer, então tem que ir nos 3 ensaios, pelo menos. No início, não precisa ir seleção de elenco, nada disso. Vai no início, no primeiro ou segundo ensaio, entendeu? Depois você vai assistir um geralzão, depois você vai na terceira semana, quarta semana, tipo... um mês antes de acontecer, porque aí já está em processo o seu trabalho, você já entrou em contato. Aí a complexidade, você já está com a costureira, todo mundo que eu dependo, gente, costureira especializada em espetáculo, é diferente, né? Costureira, cenotécnico, né, que constrói o cenário, aderecista, né? E aquele papo sempre com o iluminador, olha... Ele precisa ver o figurino, a reunião está ali, aconteceu. Isso aqui é vermelho. Mas aí o diretor, é porque a luz, nesse momento mais dramático, aquela luz vermelha. Mas olha só, o figurino é vermelho. Vai chapar tudo. Vai sumir. É para chapar? É para ficar só a cara da pessoa e aquela coisa de sangue, aquela imagem? É a proposta. Ok. Né? Mas não é. Não, é um vestido precioso. Tem uma cauda, tem um tecido X, tem uma textura que a gente nota quando o tecido é ordinário em teatro. Né? Verdade. Que é tudo ao vivo. Né? Tem que ser uma coisa bacana. Então, assim... E aí você fica numa cilada. Aí você tem que chegar num denominador comum. Aí o iluminador, que é o seu salvador da pátria, porque sem luz não tem nada. Não tem nada. Ele vai esculpir o espaço no fundo de uma maneira que sobre uma silhueta. É tão lindo, né, gente? Então assim, meu tão Deus. Lindo como os trabalhos vão se complementando, né? Quanto é importante esse trabalho em conjunto. Cada um tem a sua
o seu expertise, né? Mas um está ali congenializando com o outro. São pequenos gênios que estão ali criando mundos. Os demiurgos, como eu gosto, os demiurgos na Grécia Antiga, que contavam histórias, né? Eram cegos. Então, nós somos demiurgos. Sim. Né? A cenografia conta uma história. Tem um testemunho ali de alguma coisa acontecendo, né? Ela está vendo, né? Tudo que brilha vê, né? O nácar vê, né? Como dizia o Bachelard, né? É muito interessante essa relação, né? Muito incrível. E esse cuidado que os atores têm que ter, gente. Então, vou fazer um pedido para vocês. Acabou o espetáculo. Gente. Escutem aqui. Pega a roupinha. Ai, tô suado, tô com pressa, quero ir no banheiro. Tudo bem. Acabou? Pendura lá. Direitinho, onde estava. Tiver que dobrar, não vai dobra. cair teu braço, gente. Não vai. Faz parte do seu trabalho também. O que se também. perde de coisa, de acessório, de adereço, de coisa, é uma coisa... E aí, a produção vai levar um prejuízo, porque eu vou falar assim, olha só, tem que fazer outro. Eu tenho que chamar o aderecista para fazer. Normalmente sou eu, tá? Porque também faço uns adereços. Sim. Quando dá, né? A gente cenografa as coisas, né? Empapela, pinta, borda, Sim. né? Mas, às vezes, a gente precisa de um profissional que vai cobrar. Claro, Ele executa. Exato. Ele dá vida às suas coisas. Ó, rasgou. Mas por quê? Ele ensaiou. Um ensaiozinho com figurino, com alguma coisa do figurino, é importante para ele poder se encontrar. Mas depois de tantas apresentações, ele não foi cuidando daquilo que estava... Podia até falar, ó, Lorena, está começando a rasgar. Atenção aqui, ó. Será que dá para a gente fazer alguma coisa? Será que eu mesmo posso fazer? Tem alguma Cadê manutenção? aquela caixinha? Entendeu? Gente, faz parte do trabalho do ator cuidar dessa... A produção... É como se fosse produção e pós-produção. Acabou o espetáculo, guardou. Exato. Eu tenho Tem camareira? Tudo bem, mas também não vai jogar em cima dela. Gente, mas olha só, os trabalhos são Sabe? complementares, como a gente está falando aqui, né? O que a gente puder fazer para facilitar o trabalho do colega, Nossa, eu acho que é obrigação mesmo, sabe? Eu me lembro que minha primeira peça de teatro, eu era criança, né? Eu era pequena, e desde dessa época, a produção, Sônia de Paula, que é uma produtora muito incrível, me ensinou muito. Sininha de Paula? Sônia de Paula. Sônia de Paula. Sônia de Paula é uma atriz também maravilhosa. Ela fez Era aquela parente? Novela que fazia o Cadeirudo, lembra? Então, lembro. é incrível, é incrível. Ai, que legal. E ela me ensinou muito essa coisa, lá do iniciozinho, gente, do básico, que é, Fernandinha, 8, 9 anos. Você tem que cuidar dos seus adereços cênicos, é responsabilidade sua. Aquela coisa que você falou, não é esse paninho, é outro, porque sumiu. É responsabilidade do ator. É porque tem um apego também, né? Mas é uma questão de responsabilidade com um trabalho que foi concedido a você. O seu personagem usa aquilo? Tem uma história? Eu fiz um musical. Mas, normalmente, vou fazer um adendo aqui, quando o ator tem um apego, ele guarda, ele preserva. Claro, é importante. Só quando ele fica desesperado, é porque ele fala, não, mas eu deixei ali, não era para mexer. Sim. Né? É aquela coisa, é chamar a produção e falar, isso aqui tem que ficar sempre aqui. Claro. E a produção, então, comunicar. A camareira, não sei quem, combinar, não sei gente. quem, Combinado não sai É um caro. universo muito grande de coisas. Eu tenho uma história de um musical que eu fiz, um musical da Broadway, e tinha um menino que fazia o meu filho na história. Então, assim, cada personagem que era... Tinha 3 crianças para um personagem, porque, né, a lei do trabalho não permite as crianças fazerem... trabalhar muito. E aí, esse menino... A gente tinha a abertura do segundo ato, a gente estava caído no chão, porque a história era assim e tal, e ele tinha que ficar com o celular na mão. Esse era o objeto cênico dele, porque ele era viciado em tecnologia. E aí, esse menino chegou e sentou, cortina fechada, para iniciar o segundo ato, e cadê o celular dele? Meu Deus. Sendo que nas produções da Broadway, esses props a gente não pode encostar. É uma coisa assim, os props ficam paradinhos e o camareiro não, contra a regra, ele pega, entrega na sua mão, ele pega da sua mão e bota de novo naquele lugar. Os props que você falou, né? Isso. Só fazer um adendo. Props são elementos de cena, Isso. Né? Que é um termo em inglês que foi inventado para a caveira, o manto, o anel, né? Os adereços de cena. Os adereços cênicos. O conjunto desses adereços se chama prop. Exatamente. Props. E aí... Você não pode encostar. É regra, mas cada produção tem uma forma mais de praxe. A gente pega o nosso adereço e a gente coloca naquele lugar. Nessa produção específica era assim. E aí esse menino começou a gritar com o contra-regra. Ô, fulano, meu telefone. Olha, aquilo... Meu Deus. Eu sentada estava, eu falei assim, você tá achando que tá falando com quem?
Você tem quantos anos? 13 anos? Você era pequenininha? Não, agora. Isso foi agora. Isso foi agora. Ele fazia meu filho. Sim, Né? sim. Eu pequenininha já tive esse aprendizado, então eu sabia. Isso aqui é meu. Você já guardou já aquilo, guardei. já. É isso que eu tenho que fazer sempre. É a sua vida. Vou conferir antes de começar toda a peça e tudo mais. Lógico, imagina. Porque você se ficar sem esquecer, o seu fui eu. apoio. Os objetos são um apoio. Se eu esquecer, a responsa é minha. E aí esse menino, por quê? O cara entregava na mão dele e começou a gritar. Fulano, cadê meu telefone? Olha, mas... Eu tive que respirar. Queridão, olha só. Se ninguém te ensinou, vamos aprender com a tia Fernanda aqui. Responsabilidade de próprio acessório é do ator. Claro, ele que usa. Não é o teu personagem que vai usar esse celular? É o fulano que vai entrar aqui em cena? Não. Quem é que vai entrar em cena com isso? É você? Então você tem que conferir. Então você tem que passar na bancada pra pegar com ele educadamente e você volta pra cá. Então você levanta e vai lá buscar. Ele já tava fazendo a mãe dele, né? Eu falei, pode ir levantando. Levanta e vai lá. Já. Eu, hein? Já tava entrando na personagem ali mesmo. Não foi essa educação que eu te dei. Que isso? Tá maluco? Menino, anda. Bora, levanta. E aí ele foi. Não, tá. Desculpa. Porque eu não sabia mesmo. Primeiro trabalho dele e tal, não sei o quê. Foi lá, pegou e trouxe de volta, entendeu? Porque assim, tem uma coisa da cultura também, né? Tem alguém que vai fazer pra mim. Tá, existe. Sim. Tá. O contra-regra, ele faz alguma coisa pra mim. Sim. Mas ele faz dentro da alçada dele. Exato. Eles já fazem tanta coisa. Poxa. Bota cenário pra cá, tira de lá, desce, sobe. Eles operam muitas coisas. E é um trabalho em conjunto, ele não é funcionário específico, nem mordomo de ninguém pra ficar... Não, gente, olha só, respeito. Respeito com as pessoas, calma lá. Então, os técnicos, os contra-regras, né, especificamente, eles já fazem muita coisa. E sobe, desce, traz para cá e tal. Eles cuidam do material no sentido ali do geral. Eles têm que ficar atentos. Eles estão ligados. E eles são tão boa gente, muito, né? A galera do teatro sempre são muito legais, maravilhosos. né? Não, eu me divirto. Tem uns que são bem, assim, pragmáticos, né? São muito bons. Sim. E sempre eles têm um ar assim, eles zoam muito uns dos outros, né? E você está ali no meio, né? Mulher, você se diverte também, né? É divertido. Mas é interessante. É muito bom estar com eles. E eles têm essa responsabilidade já. Então, a partir do momento que alguém chega, desconhecimento, né? Nesse caso do menino. Muito Ei, cadê meu negócio? Entendeu? Não dá pra ser assim, gente. Aí, tem uma empregada, traz meu suco aí. Que isso, gente. Respeito é o mínimo. Respeito é o mínimo. É isso. Mas essa coisa da gente ter essa responsabilidade, né? O ator, né? A equipe de ter essa responsabilidade de cuidar, de guardar. Tem a questão da conservação também, né, Lori? De preservar. Porque assim, a gente... É importante, eu até tinha falado dessa coisa do rasgou, não sei o quê, tem que fazer outro. Dá para melhorar, dá para emendar. Ou então você cria um caminho diferente, bota uma cianinha, bota um detalhezinho ali que ficou até mais bonito que estava antes. Acontece essas coisas, né? Porque, assim, é muito importante. A gente até está falando um pouco, assim, de sustentabilidade no sentido dessa preservação. Porque, assim, o figurinista, ele já nasce catando coisas. Eu vou muito a brechó, eu falo, gente, essa blusa é linda, mas tem isso aqui cafona, mas se eu tirar esse pedaço aqui de gola, gente, é a minha personagem que eu estou fazendo agora, que eu vou botar... Então, você vai muito no olhar artístico, né? Mas, eu não quero nem saber, eu tenho compromisso com a estética do espetáculo, né? Com a roupa que o ator vai vestir, que é aquele personagem. Então, eu quero fazer o máximo, quero que meu trabalho fique bonito, que apareça, né? E que a personagem... E que a gente ilumine, que a nossa função ilumine a plateia sobre aquela personagem. Então, essa golinha, esse detalhe, esse leque. Então, você vai muito a brechó, é uma maneira até sustentável de você criar as coisas. Óbvio que você manda fazer coisas novas na costureira, mas está acontecendo uma coisa que até... em moda, que eu tenho uma marca, né? Não sei se eu cheguei a falar. Falou, da Laura de Bersino. Isso. E essa marca, ela é slow, ou seja, ela tem... É só uma coleção por ano. É a moda lenta mesmo. Ela é feita com o tempo. Ela... eu falo os personagens. Os funcionários são bem pagos. Quer dizer, até falo os funcionários. Nossa, ela é dona de uma empresa, não. É eu e mais duas pessoas. Acabou. Exato. Eu, assistente,
E, no máximo, uma costureira, né? Enfim. Então, então tem toda essa coisa da justa. Ai, mas a moda sustentável é muito cara. Claro, não é cara, ela é justa. Por quê? Porque aquele trabalhador foi bem pago. Aquele tem um outro período também. de desenvolvimento. Tem um período de desenvolvimento, de pesquisa. Ele tem todo o respeito trabalhista, digamos assim. Sim. Né? Porque assim, está acontecendo isso na moda muito forte. E assim, no teatro às vezes acontece porque a gente tem aquela correria. Sim. Né? O profissional é bem remunerado, tem que ser. Né? Às vezes, na conversa, você fala, ó, não deu dessa vez, a gente pode compensar na próxima, entrou pouco. Confuso. E eu não gosto de fazer isso. É difícil chamar uma pessoa e falar assim, não tem nada para te pagar agora. Exato. Isso é até antiprofissional, né? Feio pra caramba. Né? Mas assim, o que acontece? Existe um lado contrário, que se chama fast fashion. Né? Então, como a gente aproveita, o figurinista aproveita muita coisa de moda em brechós, ou então ele manda fazer, tem uma personagem que é super fashion, então ela está nas tendências e tal. Então, ele usa um pouco da coisa da moda, ou ele se baseia em algum costureiro importante, algum estilista importante, um Jean Paul Gaultier, né, Armani, né, para botar, né, lá, isso aqui é uma réplica de um Armani. Né? Ou então, isso aqui é um Armani que eu comprei no brechó. Exato. E eu ajeitei, mandei pedir para a costureira. Então, é sustentável isso, porque a coisa circula. E aquilo, a roupa não vai para o lixo tão cedo, ou não estraga tão cedo, porque a roupa polui. Tem muito agrotóxico. E vai para lixão em Caxias, sei lá onde. Isso é um assunto muito delicado. Porque, assim, quando você fala de figurino, você está falando da roupa arte. Mas você não pode... não está nem aí para a sustentabilidade. Não tem como. É que a sustentabilidade ela tem um foco na moda muito grande, porque é um assunto urgente, porque a indústria do têxtil é um assunto urgente, porque as marcas grandes de departamento são um assunto urgente, porque muitas burlam um pouco a lei, né? Fazem um trabalho análogo à escravidão ali, contratam várias pessoas. Denúncias recentes. Eu não vou cobrar o aluguel de você morar aqui porque você não tem onde morar, mas aí você trabalha para mim. A pessoa não pode nem levantar para ir no banheiro quando está costurando. Nossa. Aí ela faz não sei quantas camisetas por dia, entendeu? Aquelas costuras todas tortas, a qualidade do material duvidoso. Material contaminante. Aí tem uma série de questões que dizem mais respeito à moda mesmo, vou só fazer um resumão, mas assim, o figurinista ele tem que ficar atento nessa questão sustentável. Entende? Aquela roupa que eu comprei ou que eu mandei fazer, que tecido é esse que eu estou usando? É fibra não sei o quê. Mas é uma fibra da natureza que acabou de matar aquela árvore que podia ser recuperada. Cuidado, a viscose, gente não pode mais perigoso. em 2023 ignorar, Oxford, né? Deus me livre. A gente não pode mais em 2023 ignorar a questão sustentável, né? Porque a moda é a diz respeito à vida. A nossa continuidade aqui. Escuta isso, a moda é a terceira ou a quarta maior poluente do planeta. Isso é um detalhe. O outro detalhe é a moda, não toda, mas muita, explora o trabalhador demais. Paga mal, explora. Né? Outra coisa, a moda polui. Porque as fast fashion, o que acontece? Quando você faz coisa demais, acaba ficando sem qualidade. Exato. Né? Esse é um dos motivos por que slow é mais caro, no sentido não só de remunerar bem as pessoas, ou justo a tudo, mas também por isso. Né? Então, assim, o que é um algodão orgânico, por exemplo? Eu gosto de usar algodão orgânico em figurino, quando tem possibilidade, oportunidade. Ele é mais caro. Mas por quê? O algodão orgânico, normalmente, ele é feito por famílias produtoras. Ele usou menos água, ele gastou menos água, menos recursos naturais. Entende? Ele gastou o mínimo de pesticidas. Então, tem toda uma ajuda no impacto ambiental. Então, você fala assim, o que moda tem a ver com o impacto ambiental? Tudo. O que figurino tem? Também. Porque antigamente a gente não pensava nisso, mas agora o figurinista tem que pensar nisso, sim. E de que adianta a gente estar falando sobre teatro especificamente, de moda, tudo bem, mas falando sobre teatro, que tem essa função social de comunicar, de agregar, de receber, de valorização da vida humana, né? A gente está falando de revelar vidas, de exploração
de todas as camadas da humanidade, se a gente não tiver realmente olhando para a camada da humanidade, consciência em todas as etapas, né? Por isso aqui nesse trabalho que você realiza brilhantemente com os atores, com quem já teve a oportunidade de ter essa... Vamos fazer mais? Vamos, com certeza. Esse ano, se Deus quiser. Estamos voltando aí com os cursos. Agora, em junho, a princípio, já vamos abrir o primeiro curso e quem sabe, seleções de atores. Vamos, Opa! se Deus quiser, vamos... Já pensei em umas coisas, que você já sabe até quais. Exatamente. Então, assim, quem teve a oportunidade de trabalhar com esse processo da Lorena sabe o quanto é importante essa construção das vidas e essas consciências. E o quanto é lindo de ver as transformações que você realiza. Né? Eu me lembro de um espetáculo que a gente estava levantando e suspendemos por conta da pandemia, mas vamos retornar com ele. A gente fez um trabalho bem forte com os atores, que eu me lembro do chapéuzinho, que era um detalhe, acho que era capa de máquina, alguma coisa assim, que era uma capa, que aí você cortou e transformou aquilo, e você olha e você fala assim, gente, não é possível. Não é possível. Então, na moda acontece muito isso, tem acontecido muito, vou explicar, isso é um upcycling, nada mais do que isso. E a gente faz isso em figurino o tempo todo, mas a gente sempre fez. Sim. A gente só chamava de outro nome. Por exemplo, customização. Customização era um nome que a gente falava muito. Reciclagem também a gente falava. Transformação. Hoje é recycling, reciclagem, upcycling. Né? Que a reciclagem, assim, é muito assunto para a gente, mas já que a gente está falando em figurino e em moda, que são duas coisas diferentes, né? Mas o tecido é o mesmo, né? Vamos lá. E já que a gente está falando nisso, então a reciclagem ela requer um maquinário. Por exemplo, você tem uma latinha de cerveja. Essa latinha de cerveja você joga fora? Não, você leva para reciclagem. Ou seja, ela vai entrar numa máquina, vai se dissolver, não sei o quê, e vai virar outra latinha de cerveja. Ela vai virar a mesma coisa. Ela vai ser reciclada. Sim. Agora, quando você fala em upcycling, o artista gosta mais disso. Né? De um pneu eu fiz uma bolsa. Sim, transformação de um objeto em outro. É quando você dá um up, quando você muda o objeto completamente. Gente, vocês estão entendendo isso aqui? O conceito olha a quantidade de conteúdo desta mulher, tá? Aprendam. É tudo nosso. É tudo nosso. Venham, aprendam, me sigam. Upcycling, tá, amores? O upcycling é isso. Então, assim, existem marcas de moda pequenas que estão tendo um significado muito grande, que são marcas que a gente chama também de moda consciente. Sim. Entendeu? A sustentabilidade ela é um caminho. Né? Sim. Então, assim, você vê, na Índia, tem lugares que os rios, que as pessoas já sabem qual é a cor da estação, porque os rios estão poluídos, com aquelas tintas cheias de chumbo. Então, assim, roupa muito barata, desconfie. Ali tem sangue, tem trabalho escravo. Houve um desabamento no Rana Plaza, até eu fiz um bate-papo, uma roda de conversa outro dia, né, que eu falei, porque foi a semana do Fashion Revolution, que uma inglesa criou depois desse desabamento no Rana Plaza, porque é uma coisa que ficou insustentável, a gente tem que ser mais sustentável. Não existe planeta B, as pessoas têm que ser mais respeitadas. Hoje em dia existem até advogados especialistas em moda que defendem esses trabalhadores. Sim. Né? E existem empresas que estão tomando consciência com a política de descarte. Aquela embalagem, aquela coisa, para onde vai? A própria empresa se encarrega de reciclar, de ter a máquina, que o maquinário às vezes é pesado e às vezes é caro. Aqui no Brasil tem que rever essas políticas, que isso está bem em cima da política também, do que está se fazendo. Né? E a regeneração da terra, aí a gente entra nesse caso aí. Sim. Plantar algodão tem que fazer planta casada, porque deteriora muito o solo, tem uma série de coisas. As roupas que vão para o lixão, é uma loucura. A cada semana uma coleção nova do fast fashion, a gente tem que acabar com isso, porque eles querem vender. Não é que a gente não queira que eles vendam. Sim. A gente quer que eles lucrem. Claro. Mas vamos fazer a coisa com consciência. Vamos criar mecanismos para solucionar outros problemas. Mas eu sou pobre, eu só posso comprar roupa naquela marca que é baratinha. Não compra. Vai na igreja, pega doação. Brechó. Tem gente que nem conhece brechó, sabe que é bem... A maioria das igrejas tem brechózinho. Tem. A maioria das igrejas mas eles doam.
Eles vendem, mas eles doam Sim. também. Mas, gente, sabe? às vezes, assim, por exemplo, a pessoa tem... só consigo comprar roupa naquele lugar baratinho, porque, sei lá, uma camiseta é R$12, é R$15. Você vai num brechó, você compra por 2. Às vezes, camisa boa, é sério. Gente, é depende. sério. Não, e camiseta R$15 nem é caro, né? Então, Imagina, exatamente. não é nada. Não, né? tô falando de quem não tem grana e fala Quem não assim, tem nada, só né? posso Quem- comprar na loja X porque é R$15 uma camiseta. No sim. brechó, É. você consegue até mais em conta. Mas é roupa usada, é roupa... Pô, tá limpinha, foi lavada. Foi sabe? escolhida, Tem uma, né? e tem uma energia, não sei, entendeu? Assim, a gente tem que também pegar um pouco da questão da desestigmatização. A gente também precisa pegar um pouco a questão de desestigmatizar isso. É verdade. Essa coisa de, isso é escassez, você está vibrando escassez. Não. Também acho que não. A riqueza é, pague mais caro sim quando puder e compre uma moda sustentável, de boa qualidade, com funcionários bem pagos. Tanto é que a pergunta do Fashion Revolution é, quem fez as minhas roupas? É você pegar a etiqueta, sabe, fazer uma coisa na internet, mostrar e botar @marca. Zara, Sim. que a Zara adora isso, né? Uma marca que a gente adora, mas tem esse problema. É a 5ª marca mais vendida do mundo, mas cria lixo à beça e escraviza a beça. Zara, quem fez essa roupa? Made in Bangladesh. Opa, sinal vermelho. Sinal vermelho. Agora, é o único meio de subsistência deles, o trabalho da moda. Então, vamos respeitar, pelo amor de Deus. Você falou uma coisa, Lauren, que eu estava aqui pensando que é uma coisa muito senso comum, eu acho que é relacionada a essa coisa do brechó. A energia daquela roupa, né? Tem muita gente que fica ali, não, mas eu não sei de onde que essa roupa veio. Tem o lado místico. Gente, se você for... Agora eu vou... Vai pegar pesado. Vou pegar pesado. Vou pegar pesado. Preparem-se. Se você tá tão preocupado, qual a energia que tá vindo com aquela roupa, pensa quanta energia de gente que tá sendo escravizada, que tá sendo torturada, que tá sendo morta, tá numa roupa nova. Então, assim, Arrepiei. energia por energia, meus amores. Sua escolha vai ser muito mais sensata Vamos pensar de comprar um no pouquinho. brechó. Vamos pensar um pouquinho? Ou então de comprar quando puder. Sim. Entende? E aí a gente tá falando de tudo, né, gente? Trazendo pro teatro as nossas produções independentes também, né? Claro. O teatro, ele tem esse lugar já muito forte da... Como o figurino pode ser mais sustentável nesse sentido? Pode. Não é só, eu quero pegar aquele galho, vou reaproveitar o material. Não, que tecido é esse que você está usando? Vamos ver como a gente pode melhorar. Aí sim, como pode reaproveitar aquilo? Aquilo tem a ver com o personagem. Não, isso aí não tem nada a ver. Vamos guardar, mas não vamos jogar fora. Não vamos... Criar acervos. Vamos estender um pouco a vida. Vamos criar um acervo, um pouco a vida desse tecido, dessa roupa, sabendo como preservar, porque senão estraga, deteriora tudo, né? Se for um tecido orgânico, que é natural, né? Algodão e tal, né? Sim. Então, assim, uma coisa de linho vale a pena ser preservado. O linho é um material para moda, é o material mais sustentável que tem. E quando você lava, ele se fortalece. E o linho é fantástico. Você usa pouco agrotóxico, pouco pesticida, você usa pouca água, ele já nasce ali naquela úmida, em qualquer terra. Nem sei porque ele é tão caro, mas enfim, existe algum argumento, né? Mas assim, então assim, você quer botar uma roupa de linho na personagem, porque na plateia se vê, se nota. Quando você trabalha com cinema, vamos lá, tem muito super close, então tudo tem que ser muito real, a caneta tem que ser de ouro mesmo, porque delata, né? As coisas têm que ser real como são. Você pode estar fazendo uma ficção, mas a textura dos tecidos se nota quando é ordinário. É verdade. No teatro também, depende. Às vezes a distância é tão grande, né? Mas no teatro você também tem teatro tem a mágica de você brincar. Ludicidade. O teatro tem essa mágica de brincar com do lúdico. O upcycling que a gente aprendeu hoje. De quê? Do upcycling. Do upcycling. Que a gente aprendeu aqui hoje, viu? Do upcycling, de criar coisas novas com outras coisas, né? Dar formas a outras coisas. Como eu falei da minha amiga, da My Boat Rio, que cria bolsas a partir da energia que vem do mar, a partir de velas de barco. E são lindas. Lindo demais. Isso. Aquelas velas que iam ser jogadas fora, que iam para onde, gente? Que é um tecido meio nylon, E que é super resistente, né? Também. Nossa, e fica... É um arraso o trabalho. Isso é upcycling puro. Sabe? Processo artesanal, acabamento industrial. Esse é o ideal.
do mundo, né? É Da verdade. moda, do figurino, que o figurino tem aquele preciosismo, né? Então, assim, sempre se perguntar. Agora, o seu compromisso maior como figurinista, como cenógrafo, é com a obra, é com a riqueza da obra, é com, né? Eu vou botar carne no palco, viva, crua, né? Tá, não sei o quê. Botar um negócio de açougue ali. Tem que ser real? Ok. Mas se você puder fazer uma coisa muito parecida com o real, que seja fake, mas que você fale assim, caraca, carne. carne. Não é. Não é. Aquilo foi um aderecista muito bom. Quer dizer, é bom pagar esse cara bem, entendeu? Tenta não. Você precisa chocar. Você Claro. precisa chocar com a sua imagem. Então, sabe? O seu compromisso é com a arte. O seu compromisso é com a obra de arte que está sendo apresentada ali. Depois você pensa. Hoje em dia, você não pode mais deixar de pensar na sustentabilidade. Como é que a gente traz esse compromisso com a arte com responsabilidade? Né? Como? A gente tem o nosso acervo, né? Aliás, a gente tem que ver como é que vai fazer para arrumar. Em junho, eu acho que em junho eu vou estar um pouco mais tranquila. Depois a gente resolve isso. Isso é uma coisa nossa particular, conversa de diretoria. Tudo certo. Mas inclusive esse nosso acervo que foi montado brilhantemente pela Lorena, mais uma vez. Mas a gente tem que organizar, né? Sim, é um acervo puro e totalmente construído com as coisas que a gente está comentando aqui, os né? bordados que os atores fizeram. O Teatro do Mar, por ser Teatro do Mar também, né? A gente tem essa preocupação. O nome traz já de cara essa força mesmo da natureza, valorização da natureza. A gente está falando da humanidade, a humanidade ela é a natureza também, né? Então, assim, a gente trazer essa... Como é que a gente vai trazer essas vidas se a gente não estiver se preocupando com outras vidas, né? Como é que a gente vai trazer verdadeiramente essa energia vital que é construída nos nossos processos se a gente não estiver preocupado com o outro? Como é que a gente vai ter empatia dentro do nosso trabalho se a gente não tem empatia com o que pode estar acontecendo em volta? Isso aí é um trabalho também que... política no meio, né? Sim. As políticas públicas, né? Que se tem feito para levar às escolas a educação ambiental de fato. Tem escolas que têm, a maioria são particulares. Quer dizer, quem não pode muito, que está na escola pública de qualidade, que tem alguma coisa na grade estudantil, mas às vezes não tem. Às vezes fica muito limitado só aquele negócio, o dia da água, e a pessoa se veste de gotinha, né, para poder... Isso. Dia da água, vamos na praia, vamos ver o que está acontecendo. Olha lá, ó, tá poluído. O que a gente faz? Aí, sabe, autorização da mãe, a professora leva as crianças, a prefeitura dá um saco, um negócio que possa ser recolhido. Cuidado, isso corta, não pode, a mãe tem que estar junto. Sabe assim? E fazer essa limpeza de praia. Então, vamos fazer um dia de limpeza de praia. Olha que legal. Gente, vocês lembram que na pandemia apareceu um monte de peixinho? Nossa! Golfinho na Praia do Flamengo! Eu tava lembrando disso. Praia do Flamengo. Golfinho. Qual foi a praia? Eu acho que a Praia do Flamengo também... Tartarugas, monte de tartarugas. Sim. Ali de frente pro aeroporto do Santos Dumont. Um monte de Glória, tartaruguinhas. final da Glória já. Impressionante. A lagoa ficou limpinha. Não, incrível. O quanto que a nossa movimentação, né? Sujeira. Quanto que a gente suja no ser humano. Nossa, demais. Demais. Né? Então, assim, é importante a gente falar em sustentabilidade no teatro. Sim. Né? Quanto que a gente também individualmente, né, gente? A gente está falando aqui de coletivo, a Lorena está trazendo essa questão da área dela, né? De figurino, de cenografia. Mas é no geral. Né? Mas é no geral. Como é que os atores conseguem fazer isso? Como é que as produções independentes estão pensando nisso? Como é que as políticas de incentivo estão pensando nisso também? As nossas políticas dos editais. De minimizar o impacto ambiental no teatro. Sim. Né? Qual a maquiagem que a pessoa vai usar? Tem chumbo. Sabe? Porque, assim, quando você minimiza o impacto ambiental, você está falando de você também. Sim. Nós não somos parte da natureza, nós somos a natureza. Exato. Gente, é uma coisa só. É uma coisa só. A minha diferença para você é um traço no DNA. A minha diferença para uma árvore também. Também. Entende? A forma como eu sou construída é que é diferente, mas os elementos estão todos ali. Carbono.
sabe? A água beça. Também. E a água é a nossa maior riqueza agora, né? A gente precisa. O sol, essencial, mas a gente não tem planeta B. Então, se a gente faz teatro, seja qual for a sua profissão, você está dentro do escritório, como é que é o seu lixo? Sim. Você minimiza o impacto? Você diminui um pouco esse lixo por dia e tal? Tudo vai ser melhor, tudo vai respirar melhor. Não estou falando assim, ela está sonhando. Vem a Lorena utópica, já, poliana, né? Aquela poliana. que tudo é lindo, vai ser maravilhoso. Não, mas não é momento poliana, é aquela coisa, gente. Se todo mundo fizer aquele pouquinho, esse todo mundo é muito. É muito. É mesmo. Para ter um oceano, basta imaginar uma gota com intensidade, né? Baixa lá. Mas é isso, sabe? Então é importante você repensar sempre, pensar no impacto ambiental que você pode diminuir o impacto ambiental. Exatamente. Que teatro que você está fazendo? Que teatro que você está fazendo? Uhum. Né? Um dia a gente vai ter a energia solar para ter todos os focos que precisar, né? Sim. Mas eu fiquei pensando assim, que teatro que você está fazendo, né? A arte em você, né? A arte em você como coletivo, não você mesmo na arte. Essa frase é tão forte, né? Essa coisa do você mesmo na arte traz esse egoísmo, essa coisa do olhar só para si. Sim. E a arte em você, essa coisa do coletivo. Eu me lembrei, né? Você falou da arte em você, eu me lembrei de uma coisa, de uma obra, eu acho que eu até mandei para vocês, se chama A Guerra da Arte, do Steven Pressfield. Eu acho que alguém que está escutando isso já deve ter lido. Claro. Gente, por favor. Eu escutei o audiolivro, mas eu quero comprar o livro. Gente, é maravilhoso. Ele fala dessa arte em você. Ele fala disso. Mas ele fala também na resistência. Resistência não a nossa resistência de estar ali, de resistir, não a nossa resiliência. Ele fala na resistência, ou seja, das coisas que, no sentido de coisas que te impedem de seguir naquele caminho. Bloqueios. Os bloqueios, aquilo que te. Né? Aí você está concentrado numa coisa, vai ser importante aquela entrevista ou aquela coisa que você está fazendo. Aí te ligam, aí não sei quem, aí fulano briga, aí você tem que ajudar. Aí, sabe? Tudo que parece pouco. Mas quando você vai. É uma coisa que você se identifica de cara. É para todo mundo. Tá? Ele fala a guerra da arte, mas ele fala dirigido aos escritores, músicos e tal. Mas é para todo mundo, gente. É um audiolivro. Está no YouTube. Você botar lá a Guerra da Arte, audiolivro. Guerra da Arte, gente. Nossa. Indicação aqui, nossa. Eu não vou nem citar livros de história da arte, que estou falando uma coisa mais do nosso dia a dia. Claro. Né? Das nossas dificuldades. Né? Enfim. Mas é muito bom. Agora, eu acho que a história da arte é essencial para todo mundo. Para o engenheiro mecânico e até para o gari, para todo mundo. Né? Como dar acesso? Como fazer que é radical, né, cientista, entender, né, que ele pode dar saltos muito maiores quando ele vê a arte, né, porque a ciência é toda comprovadinha. Sim. Né? Você não tem... A arte dá salto, como ele pode expandir, claro. Inclusive para criar, para inventar coisas novas. Para se abrir para a arte ajuda muito. Para criatividade, né? Para estar aberto à criatividade. A arte permite isso. Criatividade é a palavra, Exato. é o caminho. Porque se é óbvio que, né, a gente está falando dos pragmáticos. Que precisa ter acesso. Os pragmáticos, eles são muito importantes para claro. direcionamentos. Nós precisamos do cartesiano ainda. Exatamente. O dia, a hora. A gente precisa de um equilíbrio das coisas. Porque claro. se tem só o cartesiano, muitas vezes a visão dele fica limitada numa coisa muito pessimista até, né? Entra para um lugar assim, não, porque isso não é organização possível, ao isso não é extremo. possível. A organização ao extremo gera monstruosidades. O que é organização extrema? A guerra. Qual é a monstruosidade que a organização ao extremo gera? O radicalismo gera? Guerra. Exatamente. No cemitério não há inimigos, né? É verdade. Acabou. Mas é isso.
É Entende? verdade. Quantas as pessoas precisam dos artistas, da galera que é lúdica, Pra dar uma graça à vida, gente, pra seguir. achar que é possível. Se não existissem os famigerados loucos, nós não teríamos avanços científicos. Nós não teríamos avanços medicinais, Esses nós não teríamos loucos nada. que você fala são os ousados. Exato. Quem ousa acreditar São que é os possível. que saem da casinha, saem da caixinha. Acreditar que é possível. Acreditar que é possível, sair da caixinha. E quando a gente fala em criatividade, mas elas são artistas, elas estão falando que, né, não estou falando só de arte. Sim. A gente está falando de buscar novas ideias, soluções, para dar soluções a coisas. Para transformações Pra que a gente transformações precisa. que a gente precisa. Avanços. Para melhorias e avanços. Então, assim, até fazendo café, um modo diferente de fazer café, você é criativo. E é muito importante a criatividade nesse sentido, porque ela não está só ligada à arte, ou uma coisa artística. Fulano é um artista, porque ele é um... Até quando a gente fala, fulano engana todo mundo, é um artista, né? Ele tem a manha de tal coisa, né? Isso por isso que as pessoas ligam muito à arte, mas a criatividade, fulano é criativo. Né? Qualquer um pode ser criativo. Qualquer um deve ser criativo, eu diria. Por favor. Na verdade, todos nós somos, é porque não desenvolvemos dentro da nossa área de vida, de trabalho. Eu estive estudando essa semana... Criatividade é uma palavra essencial no mundo. A criatividade é o que vai salvar o mundo. Você precisa de criatividade para imaginar uma solução para alguma coisa. Sim. Para sustentabilidade, para essas queimadas. Né? O que está acontecendo na Amazônia. 1000 campos de futebol por dia, terra arrasada. O desmatamento equivale a isso. A 1000 campos de futebol por dia. Que tal? É muita coisa. É muita coisa. Então, é para se pensar. Então, a sustentabilidade vai ser a nossa próxima moeda. Exatamente. Já Eu estava tá vendo já essa começou. semana na faculdade. Faço faculdade de pedagogia, né, gente? Legal. Eu estava vendo que uma pedagoga estava explicando que até os 5 anos, por isso que é tão importante o brincar, né, a ludicidade, que até os 5 anos, a Maria Montessori vai dizer, que até os 5 anos você abre uma janela de criatividade e de poder de imaginação que você não vai ter nunca mais durante a sua vida. Então, se você desenvolve isso ali na infância, por isso é tão importante, né, o teatro lúdico infantil, o acesso desde a infância. Se você não tem acesso a isso, você pode ser criativo, né? Mas você vai ter muito mais dificuldade. Então, quem acessa a ludicidade, ao teatro, a arte... Dificuldade de socialização, dificuldade na vida com matemáticas, com raciocínio. Tudo. A chegar com determinadas conclusões. Aí chega lá na frente, você vira uma pessoa dura, embotada. Chega na frente, quer que parada, a pessoa... sem saber solucionar coisas. Quer que a pessoa seja criativa, imagina. Você não pode exigir. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito. A vida inteira. E quem não tem acesso? Quem teve uma infância traumática? Tudo tem que se pensar. A importância das escolas. Por isso a importância do social, para tentar equilibrar um pouco as questões de comunidade, de pessoas menos favorecidas, ou de pessoas que passaram por uma guerra, que crianças. E aí você vê a importância do teatro, do acesso à ludicidade. O teatro conta essas histórias. Simples o acesso assim. Desde cedo, gente. Então, como é que o povo vai dizer, voltando ao início da nossa conversa, para a gente fazer um fechamento, círculo. Né? Um círculo. Energia circular. Que é o que acontece com a sustentabilidade, que tem que acontecer. É verdade. Olha aí, tá vendo? A coisa volta, a roupa vem, transforma. Fazendo essa energia circular, lembrando do que a gente estava falando, como é que as pessoas vão dizer que a arte não é importante, que a cultura não é importante, se o acesso a isso abre um universo inteiro para um adulto funcional, criativo e que tem possibilidade de transformar o mundo. Cada indivíduo, um a um, tem possibilidade de transformar o mundo, fazendo pequenas ações. Então, a importância da arte está aí para tudo. Lore, a gente está chegando, né, vamos finalizando aqui o nosso encontro maravilhoso. Teremos outros incríveis, com certeza, com outros integrantes nossos. Muita coisa para falar, né, Fernanda? Muito, vamos... Não, e assim, isso que você falou agora, né, só para fechar, assim, são tantas verdades. E assim, a gente é de teatro, a gente está aqui, é só verdade. Nós não somos donos da verdade. Nós temos uma verdade que tem um peso e pode ser importante para
para quem sabe, quem vê, quem assiste, quem comenta, quem, enfim, né? Mas existem muitas verdades, as verdades de todos. Exatamente. Então, você não pode também impor. Não, nunca. Né? Mas você tem que sempre tentar mostrar alguma coisa. A gente está aqui para apresentar a nossa verdade para vocês, dividir com vocês. Eu estava morrendo de saudade, né? Voltando lá ao início de novo, circular, vamos embora. Né? Foi ótimo, eu adorei. Porque é bom, eu gosto de falar, né? Somos tagarelas. Geminiana com ascendente em Libra e Lua em Libra, né? Então, aquela coisa estética, tem que falar, tem que rebuscar um pouco. Né? Maravilhosa, a geminiana da comunicação. Mas aí, Vênus em Câncer, né? Me ferrei, né? O amor, toma um cuidado danado. Aí eu fico assim, não quero ninguém. Não quero saber de ninguém, porque eu me mato, eu não posso. Mas é maravilhoso que a Vênus em Câncer também tem toda essa relação da... a minha Oxum, né, que vem. Ai... E que a gente aqui, que também recebe essa relação, fica aqui apaixonado pela Lorena. Não tem como, não tem como. Obrigada, gente. Ô, Loren, o que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente aqui a primeira vez, quem quer ser ator ou quem tem curiosidade de ser cenógrafo, figurinista? Você tem, assim, uma coisa meio clichê, tá, gente? Um conselho, algo que você possa... Primeiro conselho, venha para o Teatro do Mar. Não, numa boa. Falando, assim, eu me apaixonei pelo Teatro do Mar e, assim, nunca mais desgrudei. Então, assim, o importante é importante porque são aulas realmente de peso, é trabalho. É que nem criança na escola, eles estão fazendo dever de casa, eles estão estudando, aquilo é como se fosse trabalho. As crianças trabalham muito. Exatamente. Né? Como nós aqui, nós crianças, né, que temos esse nosso lado lúdico, trabalhamos muito. E assim, é importante conhecer o Teatro do Mar. Só conhecendo para ver, tem que ter dessa vivência, é muito legal. Agora, assim, um conselho para quem quer ser, sejam muito curiosos. Tem 3 coisas: curiosidade, criatividade, a gente acabou de falar, não precisa repetir, né? Você precisa da criatividade para viver. Né? E contemplação. São os 3 Cs. Curiosidade, criatividade e contemplação. E esses 3 Cs você precisa para a vida. A gente perdeu muito o nosso poder de contemplação. Né? Não é fazer yoga, ficar lá embaixo da árvore, criando raiz, não, gente. Entende? Mas é a contemplação. Vou tomar um vinho com a minha amiga, vou ali, vou parar um pouco, vou caminhar, vou ler um livro, vou pensar, vou fazer nada, vou ficar olhando para a parede pensando, vou escutar uma música. Porque, assim, você mistura uma pandemia que ficou todo mundo voltado para as redes. Sim. Né? Foi muito bom para as redes, no sentido de cresceu muito. Né? A gente precisava, inclusive, a gente ia pirar se não tivesse um pouco de arte por ali, entretendo a gente. Claro. Né? Mas a gente também perdeu muito dessa coisa de vamos se encontrar, gente. Vamos fazer aquela reunião, entende? Eu vou conversar com a Lorena, fazer uma entrevista por telefone. Não, Lorena, vem aqui, vamos fazer um podcast, vamos se ver. Exato. Né? Enfim, os 3 Cs, eu aconselho isso. Esteja atento ao texto, esteja atento às linguagens, sempre para quem quer ser cenógrafo, figurinista, né? O ator também, mas eu estou falando na minha praia. Atento ao texto, atento à linguagem, atento às estéticas, ao mundo, sabe? O engenheiro tem que ir numa exposição, sabe? Um artista tem que ter curiosidade sobre alguma coisa da ciência. Né? Normalmente os artistas são mais abertos, eles têm, porque eles dão saltos. O tempo para o artista é relativo sempre, né? Então, assim, e é isso, rebusquem um pouco o conhecimento de vocês, leiam bastante, peguem o ritual de pegar um livro físico, abrir o livro e ler. Ter um momento. Ter esse momento, sabe? Acende aquele abajuzinho. Ai, vai lá. Né? Mas, assim, enfim, muita gente está no metrô, está lendo um livro, né? Kindle Cortázar, ali. né? Está lendo lá um livro bacana, Humberto Eco, e está lendo no tablet. No celular. Mas se der para fazer o ritualzinho, sabe? Contemplar também é ter uma ação
de autocuidado. Autocuidado intelectual, vamos crescer, vamos expandir, né? E o autocuidado coletivo, né? A gente fala do autocuidado para você Individual. como indivíduo, mas o autocuidado como humanidade, que a gente precisa Como é que você tá? muito. Tudo bem? Vamos conversar? Aquilo deu certo, né? Para trazer essa energia do teatro coletivo também. Nossa, o teatro faz isso o tempo todo. O tempo todo. Porque um depende do outro, o ator não pode faltar. O tempo todo. Gente, nós poderíamos ficar aqui. Tem muita coisa para falar. Gente, falando muitas coisas. Eu gostaria, mas... De diversos pontos que nós abrimos aqui, nós poderíamos abrir vários outros programas, vários outros simpósios do amor. Eu preciso adereçar as peças do próximo trabalho que eu tô fazendo. Então, Hoje é gente... sábado. Preciso descansar. Socorro. Amanhã eu descanso. Então, queridos, foi um prazer estar com vocês. Obrigado a quem esteve conosco aqui por os nossos players de áudio ouvindo a nossa linda voz. E aqui no nosso canal do YouTube, assistindo nossas belezas femininas nesse programa Girl Power, como eu disse no início, evocando a força das deusas, das mães, das mulheres, essa força da criação feminina aqui. Eu espero que você tenha gostado. E não esquece, por favor, que você já está cansado de saber. Curte, compartilha, ativa o sininho. Poxa, dá aquela força para nós, fazedores de cultura, que estamos abrindo aqui nossa casa, realizando esse programa totalmente independente. É importante dizer, é um programa independente, intencionalmente, para dividir com você e ampliar o acesso à cultura. Então, você que tem uma curiosidade de saber, mas eu acho que o teatro não é para mim, ou você tem algum amigo que acha que o teatro não é para você, porque é elitizado, não é nada disso não, gente. Envie esse programa para ele, envie esse programa para ela e vamos nos comunicar. Teatro é comunicação, é abertura, é acolhimento, e nós esperamos aqui de coração que nós tenhamos aberto e acolhido você, tá bom? Então, até já, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!